Dando continuidade aqui no capítulo 3 do livro Planos, Propósitos e Práticas de Kenneth Hagin, o tópico O Segredo do Sucesso. Há poucos anos fui a um encontro chamado Troca de Ideias. Para essa reunião foram convidados ministros de várias igrejas e denominações do país. No encontro, alguns daqueles ministros me perguntaram: Irmão Hagin, qual é o segredo do seu sucesso? Um ministro disse: Quando o vi pela primeira vez, ninguém nunca tinha ouvido falar de seu nome. O Senhor pregava em igrejas pequenas, de vez em quando em um templo grande, mas então, de repente, tornou-se não apenas uma figura nacional, mas também, em questão de poucos anos, uma figura internacional. Como tudo isso aconteceu? Qual é o segredo do seu sucesso? Respondi: o único segredo do sucesso que conheço é seguir a palavra de Deus, orar e ouvir o Espírito Santo. Simplesmente ouço o que o Espírito de Deus tem a dizer e obedeço-lhe. Na verdade, tudo o que faço hoje é o resultado de crer na palavra, orar em línguas e ser obediente àquilo que Deus manda me fazer. Graças a Deus pelo dom de línguas, às vezes interpreto minhas próprias orações. Na verdade, foi assim que comecei a interpretando minhas próprias orações. Para dizer a verdade, orar em outras línguas foi fundamental, até mesmo no meu casamento e com os meus filhos. Eu pastoreava uma igreja pentecostal em Tombia, Texas, em 1938, quando conheci minha adorável esposa. Eu era um pastor de 21 anos e precisava de uma companheira. Nessa época, já namorando Oreta, eu estava orando no sótão da casa de um dos meus diáconos e comecei a orar em línguas sobre o meu futuro. Então obtive a interpretação do que orava. Vi no Espírito que me casaria com ela e que teríamos 2 filhos. E foi exatamente isso o que aconteceu. Recebi essa profecia em oração. Não a recebi por ser profeta, porque eu não era na época. Quando você se ajoelhar e descobrir quais são os planos do Senhor para você, porque Ele colocará sua aprovação e suas bênçãos sobre seus planos. Tudo correrá de forma muito natural. Tudo funcionará quase automaticamente. Lembro-me de como Deus lidou comigo antes do chamado movimento carismático. Em dezembro de 1962, eu estava pregando em Washington, em uma igreja do Evangelho Pleno, e de repente senti um vento soprando sobre mim. Veio com tamanha força que me derrubou e caí em êxtase. Em Atos 10, 9 e 10, a Bíblia diz que Pedro subiu ao eirado para orar e lhe sobreveio um êxtase. Todos os meus sentidos haviam sido suprimidos. Vi um lindo jardim florido, fechado por uma cerca branca. No meio dele havia um pavilhão ou caramanchão. O jardim estava repleto das mais lindas flores de todos os tipos. Até mesmo o caramanchão era feito de flores de trepadeiras,
Cada flor estava em pleno desabrocho e exalava um perfume delicioso que era perceptível no ar. Aproximei-me da porteira. Jesus estava do lado de dentro. Quando cheguei lá, ele tirou o trinco do portão, abriu, estendeu sua mão, tomou minha mão direita, conduziu-me para dentro e fechou o portão. Então, conduziu-me para o Caramanchão. De cada lado do Caramanchão havia 2 bancos de mármore branco. Ele se assentou no banco que dava para o sul e, sem dizer uma palavra, puxou-me para o seu lado. Do oeste vi um rio que corria para o jardim. Era largo no seu início, no céu, e estreitava-se quando desembarcava nesse pequeno jardim. Enquanto contemplava o rio, transformou-se em pessoas de todas as nacionalidades, vestidas de todas as formas e de todas as idades. Elas estavam indo em direção ao jardim. Senhor, quem são essas pessoas? O que tudo isso significa? Perguntei. Jesus me respondeu: essas são pessoas que vêm daquilo que você chama de outras denominações e de outras religiões. Hoje visito corações famintos em toda parte. Visito lugares que você jamais imaginaria que eu visitaria. Não apenas outras denominações, mas também outras religiões, onde corações estão famintos e abertos para mim. Lá existem pessoas que virão para a luz do novo nascimento e para a plenitude do Espírito Santo. Elas serão uma só comigo. O aroma que sobe é o louvor dessas pessoas indo para o céu, assim como o incenso que desde a antiguidade subia para mim. Você deve fazer parte disso, Jesus disse. Quero que você ministre para todo o corpo. Jesus continuou dizendo: quero que você ministre para todo o corpo. Enquanto eu via o seguinte quadro desenrolar-se diante de mim, como se estivesse assistindo a algo na televisão. Vi-me pregando em igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, nas igrejas discípulos de Cristo e até mesmo nas católicas romanas. E fiz isso. Vi pessoas caírem no poder nessas e em outras denominações, e isso aconteceu. Isso pode não parecer tão surpreendente para você agora, mas foi de grande impacto para os grupos do Evangelho Pleno daqueles dias. Eu era um pregador pentecostal que pregava somente em igrejas pentecostais. Aquilo aconteceu em dezembro de 1962. Em janeiro de 1963, eu estava dirigindo uma campanha em uma outra igreja do Evangelho Pleno, em Washington, e certa noite caiu sobre nós repentinamente o espírito de oração. Já não vemos muito isso. Na verdade, não mais o vemos, pois somente damos essa liberdade ao Espírito Santo no meio pentecostal. No entanto, conforme aprendemos a seguir a Deus e adorá-lo verdadeiramente, o Espírito Santo manifesta-se da maneira que deseja. Nessa campanha de 1963, eu estava apenas pregando quando o espírito de oração desceu sobre nós. Todos se ajoelharam orando. Não pedi que as pessoas orassem, mas ao olhar para a congregação, não havia quem estivesse sentado nos bancos. Todos estavam ajoelhados ou em volta do púlpito.
ou em seus lugares orando. Desci da plataforma, ajoelhei-me nos degraus e comecei a orar. Em pouco tempo estava no espírito. Por falta de uma expressão melhor, chamo isso de se perder no espírito. Porque o tempo passa e você pensa que orou poucos minutos, quando na verdade esteve orando por muito mais tempo. Quando finalmente abri meus olhos, pensei que tivesse orado durante 15 minutos. Não tinha noção do que acontecera ao meu redor, mas na realidade tinha orado durante 1h30. Olhei em minha volta e não vi qualquer pessoa na igreja além de mim e do pastor. Disse para ele: alguma coisa deve estar acontecendo com o meu relógio, deve estar rápido demais. Não, ele respondeu: está certo, vi que você estava ausente em espírito e não quis interrompê-lo. De repente, perto do fim da minha oração, percebi que estava fazendo algo e abri meus olhos. Com o polegar e o dedo indicador havia formado um círculo. Com o dedo indicador da outra mão estava traçando um círculo dentro do primeiro. Fiz isso nos sentidos horário e anti-horário, orando em línguas o tempo todo. Meu dedo ia 3/4 do círculo para um lado e voltava. Depois meio círculo e voltava. E depois 1/4 e voltava. Pensei: o que estou fazendo? Então comecei a interpretar aquilo que estava orando. Esta era a interpretação: você está caminhando em círculos em seu ministério. Eu estava para voltar a uma igreja na qual já estivera anteriormente por 9 vezes. Você passará por 3/4 do círculo e então voltará o que percorreu. Depois metade do círculo e então terá de retornar. Então o Senhor me falou: agora saia desse círculo. Pare de marcar reuniões nas igrejas. Vá para lugares neutros. Dirija suas reuniões em hotéis. Chame suas reuniões de cruzada interdenominacional e convide pessoas de todas as denominações para participarem. Jesus explicou-me porque queria que eu parasse de dirigir reuniões em igrejas. Ele disse, uma denominação tem preconceitos em relação à outra. Além disso, quase todas as igrejas do Evangelho Pleno estão pescando nas próprias banheiras e não há peixe algum nas banheiras deles. Portanto, sai e fui pescar homens. Saí e fui pescar homens. Glória a Deus. Estamos desfrutando os resultados disso hoje. Então Jesus disse: faça outro círculo. O primeiro ciclo representa que você deve dirigir reuniões em lugares neutros. De repente, surpreendi-me fazendo um círculo um pouco maior com a outra mão. O segundo círculo representa que você publicará todas as suas lições bíblicas. Disse também o mestre, e isso foi o que fiz. Na verdade, somente em inglês publicamos 37 milhões de livros. Continuamos a publicar mais de 1 milhão de livros a cada ano. Naquele tempo não pensei que esse círculo fosse tomar tão grandes proporções. Jesus prosseguiu: em terceiro lugar, grave todas as suas pregações.
Naquele tempo tínhamos apenas aqueles antigos toca-fitas. Agora produzimos 40.000 arquivos de áudio por mês. Então Jesus falou: vá à rádio e ensine, não pregue. Naqueles dias não havia no meio do evangelho pleno pessoa alguma que estivesse ensinando no rádio. Todos estavam pregando. Portanto, entrei na rádio e ensinei. Como era de se esperar, tudo aconteceu às mil maravilhas. Por quê? Porque esse era o plano de Deus e o plano era abençoado. Isso foi apenas para dar uma ideia da ação de Deus em minha vida e em meu ministério. No entanto, Ele não tem somente planos e propósitos para mim, mas também para a igreja. O Senhor possui um plano e um propósito para cada um de seus filhos, os quais podem conhecer os projetos divinos e segui-los em seus ministérios. Entretanto, é preciso receber dele o seu plano para você. É necessário orar até receber a resposta. Os pentecostais, há tempos atrás, usavam a expressão que equivale a orar com afinco, mas as pessoas começaram a usá-la inadequadamente. Perguntavam um para o outro: você já orou com afinco hoje? Na verdade, se você está em comunhão com Deus, não precisa orar dessa forma. Mas se está titubeando na fé, por exemplo, precisa orar com afinco. Em determinadas ocasiões você tem de orar com afinco. Daniel orou por 21 dias antes de orar com afinco. Muitas vezes há forças espirituais às quais você tem de resistir em oração. Às vezes você tem de orar e esperar em Deus para descobrir seus planos, propósitos e práticas para a sua vida. Você precisa descobrir o projeto que Deus tem para a sua vida e seu ministério e a sua igreja, ou para aquilo a que o Senhor o chamou. Ao esperar no Senhor em oração, tudo que fiz foi simplesmente obedecer aquilo que Deus me pedira que fizesse. Não fiz mais que minha obrigação como cristão. Certa vez um pastor, amigo meu e sua esposa visitaram minha esposa e nós o levamos para conhecerem o Centro Rema e todas as suas instalações. Eles disseram: vocês devem estar carregando um fardo. Pelo contrário, não foi minha ideia manter um centro de treinamento. Para começar, não quis fazê-lo de maneira alguma. Respondi. Lancei meus cuidados sobre o Senhor e segui seus planos nessa área. Logo no início de nossas obras, falei-lhe sobre nossas necessidades financeiras. Ele é nosso amigo e nosso Pai. Importa-se conosco e pode compreender-nos quando lhe falamos. Essa é a razão porque não carrego nenhum fardo. Quando é o plano do Senhor, Ele o conduz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1, parte A. E sei que Deus pode conduzir seus planos. Portanto, devemos fazer o que Ele nos manda fazer, não aquilo que queremos, não o nosso plano ou propósito, mas sim o de Deus. Encontre o seu lugar na unção divina. Uma razão pela qual muitos pastores perderam de vista o plano de Deus para a vida deles é o fato de se envolverem com mais do que podem lidar. Temos de perceber que todos nós somos limitados.
Se você pudesse fazer tudo sozinho, não precisaria outras pessoas. Entretanto, muitas pessoas parecem pensar: se Deus tirar-me de cena, o trabalho não será feito. Ora, não é estranho como Deus tem passado sem essas pessoas durante tantos anos? Pois é o ego humano que gosta de pensar assim. Sabe, as pessoas das quais você nunca ouviu falar, muitas vezes estão fazendo mais por Deus do que aquelas que se comportam dessa forma. Pode ser que você não tenha o dom e a unção do Espírito Santo para ministrar de uma maneira em específico, mas procure seu lugar e será bem-sucedido. Se você não sabe com certeza onde é o seu lugar, continue pregando e impondo as mãos sobre as pessoas com fé. Deus honra a fé e você verá muitos milagres. O falecido reverendo Howard Carter foi o presidente das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha por 19 anos e fundou a primeira escola bíblica pentecostal do mundo. Foi usado pelo Senhor para ministrar os ensinos mais claros acerca dos dons do Espírito Santo. Certa vez ouvi dizer que quase todos sobre os quais ele impôs as mãos ficaram cheios do Espírito Santo, e praticamente todos sobre os quais sua esposa impunha as mãos eram curados. Tanto ele como sua esposa encontraram seu lugar na unção de Deus e caminhavam de mão dadas no ministério. Eles aprenderam que só poderiam ter sucesso se cada um se mantivesse em seu lugar. Quando as pessoas encontram o seu lugar na unção e permanecem nele, sem tentar ser alguém que não são, tornam-se pessoas úteis naquilo que estiverem fazendo para Deus. Algumas vezes ele lhe mostrará o que deseja com você. Faça o plano dele, mas ao mesmo tempo você poderá perceber que ainda não é o momento de executá-lo. Aprenda a esperar pelo momento certo para realizar o plano de Deus. Espere pelo estímulo do Espírito Santo. Em outras ocasiões, Deus mostrar-lhe-á coisas no Espírito. E embora você não saiba tudo o que Ele quer fazer, enquanto você desempenha aquilo que o Senhor lhe pediu, pouco a pouco você estará mais íntimo do Espírito Santo. Quando for obediente em seguir os planos e propósitos de Deus, Ele começará a lhe mostrar algumas coisas e conduzi-lo a um entendimento muito maior do seu plano. Haverá momentos ainda em que você simplesmente assimilará o que o Espírito quer fazer por intermédio de outros no corpo de Cristo. Mas isso não significa que Deus não deseja que você faça algo também. Ouça o que eu estou dizendo. Algumas vezes, quando Paulo tinha algo a dizer, ele declarava: "Foi isso que o Senhor me disse." Mas outras vezes ele dizia: "Deus me deu permissão para dizer essas coisas." Que fique claro em sua mente: falo pelo Espírito de Deus, porque o Todo-Poderoso quer limpar algumas áreas para que Ele possa mover-se em nosso meio. Muitas pessoas, as quais têm alguma sensibilidade ao Espírito Santo, sentem o que Deus está fazendo e que Ele ainda almeja fazer. Então elas tomam isso para si e correm para pôr mãos à obra. Porém, como Deus não lhes disse o que fazer especificamente, tais planos são apenas de homens, não do Senhor. Elas aumentam ou diminuem o plano de Deus, confundem e até distorcem a vontade de Deus, impedindo assim o plano e o mover
que o Altíssimo queria realizar. Não podemos deixar que isso aconteça no corpo de Cristo. Como podemos evitar que isso aconteça? Orando? Certamente devemos orar, mas a oração não evitará que isso ocorra. Temos de ensinar as pessoas o que a Bíblia diz. Temos de manter as pessoas informadas. O corpo de Cristo deve começar a seguir os planos, os propósitos e as práticas de Deus. Deixe-me usar uma ilustração para explicar o que quero dizer. Há muitos anos anunciei em um acampamento que iniciaríamos uma escola bíblica. Muitas outras pessoas sentiram a mesma direção que eu. Estou certo de que Deus provavelmente tenha falado com elas. Outras simplesmente sentiram o mover e a direção de Deus nesse sentido. Depois que anunciamos isso, recebemos muitas cartas dizendo: Deus nos disse que devemos abrir uma escola bíblica, mas não sabemos como. Você poderia dizer como? Bem, quando o Senhor falou que deveríamos iniciar uma também, não sabíamos de que maneira. Tivemos de procurar o plano de Deus para aquilo que Ele queria que fizéssemos. Escrevemos para aquelas pessoas dizendo: se Deus mandou vocês abrirem uma escola bíblica, Ele lhes dará como agir. Se o Senhor não lhes der orientação quanto a isso, na realidade, Ele não dirigiu vocês para iniciá-la. Então, em outra ocasião, anunciei do púlpito: vamos começar um curso sobre cura divina. Logo em seguida, recebemos cartas de outras pessoas que também sentiram o chamado de Deus nesse sentido, as quais nos escreveram dizendo: o Todo-Poderoso mandou-nos oferecer um curso sobre cura divina também. Como fazer isso? Diga-nos como. Entretanto, quando Deus orientou-nos a darmos esse curso, tivemos de buscá-lo para descobrir como fazê-lo. Logo oramos buscando a sua face. O que aconteceu foi que muitas dessas pessoas acharam que o Espírito estava procedendo dessa maneira e acharam que ele queria que fizesse assim, querendo usá-las como instrumentos para a realização da obra divina. Não esperamos em Deus a fim de receberem, ou melhor, não esperam em Deus a fim de receberem seu plano para elas e para a sua igreja. Quando as pessoas sentem de que maneira Deus está movendo-se, muitas vezes conclui que Ele deseja que elas façam alguma coisa. É claro que sempre haverá aquelas que apenas querem começar algo porque outra também começou. No entanto, a maioria não obtém sucesso. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1, parte A. Uma vez que recebemos o plano de Deus e começamos a segui-lo, é vital que aprendamos a descansar nele. O que acontece muitas vezes é que Deus realmente pede aos cristãos que façam algo, mas eles tentam edificar ou fazer isso sozinho, com as próprias forças, até que o peso literalmente os mate. Então você ouve alguém dizer: como você pode ver? Isso prova que a cura não é para todos, pois há pessoas que morrem fazendo a vontade de Deus. Se você trabalhar para cumprir o plano de Deus, mas não confiar nele, poderá trabalhar até a morte. Busque a Deus e deixe que Ele realize o seu próprio plano. Quando Deus mandar-lhe fazer algo, descanse nele. Glória a Deus, estou descansando nele. A Bíblia diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Hebreus capítulo 4, versículo 3.